Boa tarde, a paz do Senhor aí para quem vai assistir, para quem é irmão, né, é cristão, e para quem não é também. Eu queria deixar uma passagem e uma reflexão para a nossa vida, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Até aqui, por enquanto, né? Quantos já não ouviram, ou alguns até falam, questionam e dizem: essas coisas sempre aconteceram, mas sempre teve terremoto, teve a Segunda Guerra Mundial lá, que foi um massacre, né? Teve a gripe espanhola, teve guerras e catástrofes, isso não é novidade no mundo. Eu concordo. Se nós olharmos para trás, para a história, nós vamos ver todo tipo de coisa que já aconteceu, né? Desde catástrofes, de guerras, né? Nações contra nações ali, mesmo sem guerra, né? Vivem em conflito, né? Como lá no Oriente Médio. Então, por que agora estão dizendo que cada vez mais as coisas estão apertando para que Jesus volte? Por que fala as dores de parto? O que são as dores de parto? Para quem é mulher sabe o que são dores de parto. Eu tive cesárea, mas eu sei que é dor de parto da minha primeira gestação, que inclusive não evoluiu. E eu senti as dores de parto. São aquelas contrações que elas vão, começa a te dar aquela dor, né? Que a mulher vai se identificar, vai lembrar. E aí daqui a pouco tem um tempo de refrigério, de descanso. Daqui a pouco aquela dor volta de novo. E ela é mais intensa, e aí tem um alívio. E daqui a pouco ela volta de novo e aperta. E Jesus compara aqui, né? Este tempo, todas essas coisas são o princípio de dores. Que fala também a palavra que são como a grávida quando está para dar à luz. Ela sente as contrações. E as contrações agora, elas estão sendo mais fortes. Porque antes nós tínhamos um tempo, aconteceu alguma coisa, dava um tempo, né? E agora o intervalo entre os acontecimentos, ele é mais curto. O que nos mostra que o tempo está se aproximando. E eu tenho certeza que até quem não é cristão, né, não segue uma igreja, não se diz evangélico, não tem nenhuma religião ou é de outra religião, vai concordar com algumas coisas. Que nós vivemos um tempo diferente. Nós vivemos um tempo que nós nunca vivemos antes. Por que este tempo não é igual aos outros que aconteceram essas coisas? Por que eu estou dizendo isso? Por que falo que Jesus está voltando agora? Porque essas coisas já aconteceram antes. Porque elas nunca aconteceram todas juntas. Elas nunca aconteceram na mesma intensidade que estão acontecendo. Em seguida de uma pandemia, a crise, né, no mundo, crise econômica, algo que no Brasil nós estamos acostumados, mas aí agora estamos numa guerra. Mas essa guerra não é que a gente tem que estudar história, se a gente pesquisar, não precisa ser alguém formado, doutorado, com mestrado para entender. Se a gente assistir as notícias, nós vamos ver que tudo que acontece, né, em outro país, principalmente em países, né, que são mais desenvolvidos, em países importantes, vão nos afetar, vai afetar o mundo todo, a economia do mundo, né, as relações internacionais dos nossos presidentes, dos presidentes de outras nações. Então, e qual é o nosso papel? O que a gente fica, o que a gente está esperando? Qual é a nossa atitude com tudo isso? Nós vamos ficar assistindo, né? E vendo, pois é, está acontecendo isso, estou lá que eu tenho que pegar meu pão, vou lá que daqui a pouco eu tenho que pegar minha filha na escola, eu vou lá que eu tenho que trabalhar, porque eu preciso, né, prosperar, ganhar meu dinheiro, sustentar minha família, óbvio, né? Mas é só isso? Tu vai viver só por isso? A nossa vida vai ser uma vida miserável, onde eu, como uma planta, né, nasce, cresce e reproduz, né, uma árvore da fruta, nasce, cresce, reproduz e morre. É para isso que nós estamos aqui? Já parou para pensar nisso? Eu já refleti sobre isso. E eu sei que não é para isso que eu estou aqui. Então vamos ser mais direto, porque como o tempo, nosso tempo, dizem que há uma diferença na rotação da Terra, né? Assim se explica que nós estamos com um dia mais abreviado, mas é uma diferença muito pouca. Eu estava conversando com alguém esse tempo e essa pessoa disse, também acho que é uma diferença muito pouco, porque hoje o nosso dia não dá para nada. E tenta acordar mais cedo, não ficar na internet. Esse dia vai prolongar um pouquinho mais, mas também não vai ser lá essas coisas. Porque o tempo realmente está abreviado, parece que 24 horas não é o suficiente para a gente fazer as nossas atividades, cumprir com os nossos papéis, as nossas obrigações.
Mas eu tô aqui para te falar algo que Deus tem compartilhado no meu coração. Não seja pego de surpresa no dia mal. Sabe, eu vou compartilhar que antes da pandemia, nós passamos em nossa família todo um tempo muito difícil, uma perda muito difícil, alguns vão lembrar, né? E eu não quero entrar nesse contexto agora, não tem porquê. E em seguida daquilo, isso me deixou muito mal, muito mal. E em seguida daquilo, o tempo de refrigério foi muito curto, né? E veio a pandemia. E nessa pandemia, como os meus amigos sabem, né? Que eu perdi meu grande amigo, o meu pai querido, um pai presente, pai maravilhoso. Eu perdi o meu pai, perdi minha avó e meses depois eu perdi meu tio também. O refrigério, porque a presença de Deus, o refrigério que eu tive foi a presença de Deus. Porque quem ia me sustentar e sustentar minha família, minha mãe que perdeu a mãe e o marido no mesmo dia, quem é que ia sustentar ela? E eu vinha num tempo com Deus, sabe? Eu vinha num tempo buscando a Deus, os tempos que eu passei de angústia, os tempos que eu passei bem sempre buscando a Deus, estando... Porque é uma consequência de tu ser crente, tu acaba querendo estar com quem é crente, e aí tu acaba indo para a igreja. Eu congrego em uma igreja e ali eu estava buscando o Senhor, compartilhando e vivendo a palavra, ouvindo e compartilhando a palavra, a vida com Deus. E foi isso que me sustentou na hora, no dia mal. E o que Deus tem falado comigo, eu vou compartilhar contigo, é assim, ó, tenha reservas para o dia mal. Como aquelas, as parábola das 10 virgens, né, que umas tinham azeite, né, e as outras não tinham azeite. Tu tem que estar preparado para quando o mal bater a tua porta. Não é simplesmente, eu toco a minha vida. Eu estou sendo bem mais direto do que eu costumo ser, né? Eu tenho mais cuidado para falar, mas é que, como eu falei, às vezes não dá tempo. Às vezes aquilo que tu não fala hoje, amanhã, a gente não sabe o que vai ser o nosso amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui, eu não sei se tu vai estar aqui. Nós não temos poder sobre a vida e a morte. O único que tem poder sobre a vida e a morte é Jesus. É Deus. Queira tu ou não. E creia você ou não, e eu, existe um mundo espiritual, eu creio. Mas mesmo que tu não creia, existe um mundo espiritual e existe algo acontecendo. Para tudo isso que a gente está vendo, guerra, né? Agora vamos ter um tempo também de eleição, tudo isso, sabe? Acontece primeiro no mundo espiritual, algo se move, algo acontece e depois as coisas se estabelecem na terra. Então, qual é o nosso papel nessa hora, né? O que a gente está esperando, né? Assim como veio essa pandemia, nos pegou de surpresa, algumas pessoas ficaram desesperadas, entraram em pânico, depressão, teve gente que se matou, aconteceu de tudo, sabe? Teve gente, como eu, teve gente que perdeu entes queridos, ficou sem chão. Como nós estamos nos preparando para o dia mal? É uma coisa que eu vivo falando, sabe? Chega a ser repetitivo. O dia mal vai vir. E com quem nós estamos contando? Tem pessoas que contam com os outros, mas... Sabe, ninguém me liga, ninguém me dá bola. Com quem tu tá contando? Tem que contar com Deus. Porque na hora que apertar, na hora que a porta estreita ficar mais estreita, na hora que o cerco fechar, é Ele que vai te dar livramento, Ele que vai te sustentar na hora da perda, na hora do luto, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade econômica. Deus, Ele é o único que pode nos consolar. Pode vir o teu melhor amigo te dar um abraço, isso é muito bom. Mas o Senhor é aquele que vai acordar contigo quando tu deitar e teu amigo for para casa, quando o teu cônjuge virar para o lado para dormir, tu vai estar sozinho. É tu e Deus. Quando tu levantar com insônia, quem vai estar contigo? E qual o motivo? Eu quero chegar em uma parte que eu já preciso encerrar. É assim, ó. Por que tu tá na Terra? Por que tu nasceu? Qual o propósito? Sabe? Hoje até pessoas que não são cristãs, eles pregam sobre propósito, né? Pessoas que trabalham com autoajuda, né? Eles falam, qual o propósito tá aqui? E eles têm razão em perguntar, né? Qual o propósito? Viver sem um propósito, só que o propósito muitas vezes dessas pessoas é um propósito passageiro, né? É um propósito de trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Sabe quando eu vou a um velório, quando eu vi, né? Pessoas que eu amava, que eu amo, até hoje ver dentro de né? Entrando ali dentro de uma caixa, sendo acimentado, para que serviu a vida, né? O que ficou da vida que foi, né? É aquilo que nos dá o propósito. O que ficou? Eu vivi o propósito de Deus. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso. Eu quero deixar essa reflexão, porque eu reflito também. Eu não estou falando algo para te fazer, né? Faz isso que vai dar certo, mas eu estou te convidando junto comigo a refletir. Ali no mesmo capítulo 24, no versículo 21 diz assim, ó, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.
mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Fala dos escolhidos, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, selados por Deus. Então aqui entra também uma outra questão, que dias são esses, né? Então tem pessoas que acreditam são pré-tribulacionistas e outras são pós-tribulacionistas, mas esse é um outro assunto, né? O que eu quero falar é sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. E te convidar a te sacudir e me sacudir a pensar por que a gente está aqui, porque amanhã a gente pode não estar aí. O que ficou do que a gente fez? Os bens, que alguém vai usufruir, também vão morrer e vai acabar. O que ficou dentro das pessoas? O que ficou? Porque eu te digo uma coisa, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está tocando é passageiro. Vai passar, né? Mas tem coisa que é eterna. E é aí que eu quero chegar. Então, sobre o que é eterno, né? Eu sei que algumas coisas eternas nós fazemos, sabe? Eu gosto de fazer muitas coisas, mas uma das coisas que eu mais amo fazer é ir dentro de um hospital pregar o evangelho, é ir nas ruas. Que a última vez que eu cheguei num lugar ali, eu chorei. Porque eu olhei aquelas pessoas ali num lugar, num abrigo, na frente de um abrigo aqui na cidade, e aquelas pessoas estavam com um pão na mão, comendo ali, ouvindo o louvor que a gente estava tocando e cantando. Meu Deus, sabe? Jesus ama essas pessoas. Jesus ama essas pessoas, sabe? Ninguém dá bola para elas, nem nós. A gente está aqui porque Jesus nos impeliu a estar, senão a gente já está em casa. E Jesus ama aquelas pessoas, sabe? E aquilo me trouxe assim... Quem é Jesus, sabe? O que ele pensa sobre essas pessoas que a gente passa muitas vezes, não dá, é mais um na rua, não é mais um, é uma vida que para Deus vale muito. Então, tá dentro de um hospital ali, onde as pessoas estão lidando entre a vida e a morte, às vezes, lidando com a enfermidade, estão vulneráveis. Ali tu vê o que é o ser humano, né? Que muitas pessoas até não creem em Deus, não buscam, mas ali a maioria das pessoas aceita oração, aceitam, né, ali um consolo, uma palavra, porque estão num momento vulnerável. E nós somos assim, como um mosquitinho, né? No momento que Deus estalar os dedos, ele fizer assim, a gente morre. Se ele tirar o ar, a gente morre. Então, e o que nós estamos fazendo aqui é tudo temporário, o que eu estou fazendo. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou comer, eu vou beber, eu faço todas essas coisas. Mas o meu foco não é esse. O meu foco está na eternidade. Se eu tiver que perder tudo, algumas coisas a gente perde, né? E algumas escolhas a gente faz pela eternidade, mas se tiver que perder tudo, nós estamos preparados para investir na eternidade? Então é essa reflexão que eu queria trazer. Ficou um pouquinho longa mais do que eu esperava, mas não gosto de trazer coisa muito longa para não cansar, né? Porque a gente falando, cansa. Mas eu quero te convidar a refletir. Os tempos são outros. E eu quero te dizer para ti, meu irmão, né, que é irmão em Cristo, que congrega, que é evangélico, que confessa Jesus. E quem não é também, esteja preparado para o dia mal. E eu te digo uma coisa, só quem prepara, tenha reserva, sabe? Tenha reserva de palavra. Porque às vezes eu não estou lendo a Bíblia, sabe? Eu lendo pouco, mas dentro de mim, como diz Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Dentro de mim eu estou cheia da palavra, porque eu já li, porque eu já conheço, porque eu renovo o meu pensamento pensando na palavra, né? Não cheia, né? Tipo assim, eu sou uma Bíblia ambulante, não é isso. Mas cheia da palavra, sim, eu tenho a palavra dentro de mim, tenho no meu coração. Eu lembro da palavra quando eu dou de cara com aquilo que querem me impor, quando eu dou de cara com aquilo que não é de Deus, sabe? Que não é, que é uma coisa de trevas, que não pertence a Deus, não pertence aos céus, que um cidadão do céu, alguém que se diz cristão, não deve concordar. Eu lembro da palavra, eu não preciso estar com a Bíblia na mão, porque ela está dentro de mim. Então eu quero te convidar para refletir sobre isso. Não sei se foi claro, mas quem quiser perguntar também, o que eu souber, né? Porque eu não sei tudo, eu vou ter o prazer e a alegria de poder cooperar com a tua vida, né? Amém? Em nome de Jesus. Então eu vou fazer uma breve oração, porque eu preciso encerrar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada um. Se uma pessoa assistiu, Pai, esse vídeo, eu já sou grata, porque para ti uma pessoa, uma alma vale muito, Senhor. Uma ovelha perdida, tu largou todas as outras e foi atrás dela. Porque tu dá muita importância, Senhor, para uma vida, para uma alma. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e peço que tu vá de encontro a essas pessoas, vá te revelando a cada um que assistir esse vídeo, vai fortalecendo, vai desenvolvendo esse compartilhar, essa palavra, vai ministrando o Espírito Santo no coração desta pessoa e lança fora, Pai, toda angústia, toda enfermidade, toda tristeza, todo medo, possa cair por terra agora, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Obrigada por ouvir aí
e compartilhar. Se tiver alguma coisa para acrescentar, vai ser muito legal, tá bem?